glória! Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo de hoje. E é o vídeo de encerramento do nível de número 52. Agradeço a você, novo inscrito aí no canal, e você que não entende o que é esse negócio de nível em nível, tá chegando agora. Eu apresento um louvor, uma frase de reflexão, uma mensagem bíblica. Essas três cocitas aqui, viu? Fecha um nível. Se nós já estamos no nível 52, significa que tem uma playlist para você que deseja crescer na presença de Jesus, ficar mais pertinho dele, viu? Tem uma playlist com 52 louvores, 52 frases de reflexão e depois desse vídeo de hoje, 52 mensagens bíblicas para você ser edificado na presença de Deus. Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filistas. E para você que nunca leu a Bíblia toda, viu? Mas tem um desejo, quer ler a Bíblia toda, quer alcançar esse nível aí, né, irmão? Ter o prazer de dizer, irmão Clebson, eu li a Bíblia toda. Para você que nunca leu a Bíblia toda, mas sente o desejo, beleza? E você que sente que já tem anos como cristã aí, como cristão, e não tem muito conteúdo bíblico, escreva aí nos comentários, você que deseja ler a Bíblia toda e aumentar o seu conteúdo cristão, para se tornar um cristão melhor, óbvio. Escreva aí nos comentários ou deixe seu número de telefone. Não, melhor não. Não deixe seu número de telefone. Só escreva nos comentários aí, eu quero, que daí eu vou ver. Depois que você escrever nos comentários, a gente passa para o próximo passo. Eu te passo o meu contato, você me chama, enfim. É desse jeito. Quer ler a Bíblia toda? Quer aumentar o seu conteúdo cristão? Escreva aí nos comentários. Eu quero. Beleza? Bora então apresentar o livro de hoje. É esse aqui, ó. Hernandes Dias Lopes, Escolhas e Alianças. Já vai pegando a sua Bíblia. Abra ela em Mateus, capítulo de número 18, versículo de número do 23 ao 35. Esses são os versículos que nós iremos ler hoje para nos embasar na mensagem bíblica. O resumo deste livro aqui é esse aqui. Você lerá nesta obra sobre 3 assuntos da mais alta importância: escolhas perigosas, alianças perigosas e o clamor emocionado de Deus. A vida é feita de escolhas. Precisamos de sabedoria para não fazer escolhas erradas. Toda aliança que firmamos exige de nós compromisso e fidelidade. Precisamos de prudência para não entrarmos em alianças perigosas. Deus é a razão da nossa vida. Abandoná-lo é a mais perigosa de todas as decisões. Que Deus aqueça seu coração com a leitura desta obra. Beleza pura? Esse é o resumo deste livro aqui. Irmão Cleberson, quero comprar 40 conto, 40 reais. Irmão Cleberson, você dá esse livro? Dou. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. Beleza? E para você que deseja nos convidar para ir aí em sua igreja levar um louvor ou uma palavra, na compra de no mínimo um livro, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Beleza? Bora para cima então para o conteúdo de hoje, que é um conteúdo muito interessante. Vamos falar de perdão. Bora lá. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Matitiyahu, conforme a Bíblia judaica completa, capítulo de número 18, versículo de número 23 ao 35, assim está escrito: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com os seus servos. 24, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos,
com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória ao nome de Jesus. Deus, desde o Antigo Testamento, Ele fala para meditarmos na sua palavra, dia e noite, a todo momento. Porque conforme tem uma frase de Albert Einstein, né? Que eu costumo falar muito. Se você acompanha os nossos vídeos, você vai ver eu falando muito essa frase. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a ter o mesmo tamanho. E por que Deus ele quer que meditemos na sua palavra? Porque antes de meditar na palavra de Deus, nós somos uma pessoa. Depois de meditar na palavra de Deus, nós somos outra pessoa. Justamente porque estamos colocando as ideias de Deus dentro da nossa mente. E com essa ideia de meditar na palavra de Deus, qual é a proposta de Deus? De nos tornarmos mais parecidos com Ele. Nos tornarmos mais parecidos com o seu caráter. Quando nós amamos de forma plena, nos parecemos com o nosso Pai, com o nosso Deus. Quando nós praticamos a justiça, nos parecemos com o nosso Pai, nos parecemos com o nosso Deus. Quando nós praticamos a misericórdia, nos parecemos com o nosso Deus, com o nosso Pai. Vem Jesus no Novo Testamento e mostra para todo ser humano qual tipo de comportamento que o Pai quer, qual tipo de palavras que o Pai quer. Repito como eu falei num vídeo anterior. Um dia o Pai olhou para o Filho, depois que desceu o Espírito Santo como pomba. Ele olhou para o Filho e disse: eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí está uma conduta que me agrada. Nele está uma conduta que eu amo. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos várias características que Jesus ele demonstra, que Jesus ele expressa como filho de Deus, como um verdadeiro filho de Deus. Jesus ele demonstra o seu amor, o amor ágape, que não muda, um comportamento que não muda. Jesus ele demonstra justiça, Jesus ele demonstra
verdade. Jesus ele demonstra um caminho de verdade, justiça, amor, misericórdia. E ele demonstra para quem? Para os seres humanos. E a proposta da Bíblia, cada vez que lida, cada vez que colocada as ideias que estão neste livro para nossa mente, é nos tornar mais parecidos com Jesus. E tem uma outra coisa que também nos deixa mais parecidos com Jesus. É quando perdoamos. Ou seja, nós quando praticamos o amor, nos parecemos com Jesus. Quando nós praticamos a justiça, nos parecemos com Jesus. Quando praticamos a misericórdia, parecemos com Jesus. E também quando perdoamos as ofensas e as falhas dos nossos semelhantes, nós também nos parecemos com Jesus. E é disso que iremos falar hoje. Jesus aqui ele começa a contar uma parábola de um rei que quis fazer contas com os seus servos. Chamou os seus servos para acertar as contas que estes estavam lhe devendo. E esse rei, o próprio Jesus, ele vai falar quem é esse rei aqui na parábola. É o Pai Celestial. Ele chama os seus servos, porque vai ter um dia que nós iremos prestar contas de todas as nossas dívidas. Então esse pai, esse rei, chama esse servo, e o texto vai dizer que esse servo devia 10.000 talentos. Eu quero fazer um paralelo. Esse servo devia 10.000 talentos. Olha quanto o conservo desse servo devia para ele. Irmão Cleber, o que é um conservo? Conservo é o servo do servo. Significa que esse servo aqui, que devia 10.000 talentos, prestava contas para o seu senhor, mas ao mesmo tempo, abaixo desse servo, tinha conservos que deviam prestar contas para esses servos. Então, o conservo aqui é o servo do servo, beleza? Então, esse servo devia 10.000 talentos para esse rei. E tinha um conservo que devia para esse servo 100 dinheiros. O conservo devia 100 dinheiros. Eu aqui agora irei falar uma informação dentro desse texto para que você entenda melhor ainda o que é 10.000 talentos e o que é 100 dinheiros ou 100 denários. Para prestar atenção, ó. 10.000 talentos. Um talento equivalia a 35 quilos de ouro ou prata. Beleza? Raciocina comigo, ele devia 10.000 talentos. Um talento só equivalia a 35 quilos de ouro ou de prata. 10.000 talentos, que é o que ele devia aqui, equivalia a 350.000 quilos de ouro ou de prata. Tá dando para entender a dívida desse homenzinho aqui? 10.000 talentos equivalia a 350.000 quilos de ouro ou prata. Agora vamos lá, vamos entender outra coisa aqui. Um trabalhador comum na época de Jesus, ele chegava a ganhar 1 denário por dia, ou seja, ele recebia 1 denário por dia, depois de um dia inteiro de trabalho. Um talento equivalia a 6.000 denários. Olha só, primeiro, vou voltar aqui para você não se perder na informação. Ó, um talento equivalia a 35 quilos de ouro ou prata, beleza? 10.000 talentos equivalia a 350.000 quilos de ouro ou prata, beleza? Um trabalhador comum, ele ganhava 1 denário por dia depois do seu dia de trabalho. Vai guardando a informação. Agora vamos lá. Um talento agora sendo medido por dias de trabalho. Um talento equivalia a 6.000 denários. Ou seja, se a pessoa quisesse ganhar 1 talento, ela tinha que trabalhar 6.000 dias. 1 talento apenas. Grava bem que ele estava devendo 10.000 talentos.
Então, se a pessoa, um trabalhador comum, quisesse acumular aí 1 talento, ele tinha que trabalhar 6.000 dias para ganhar 6.000 denários. Beleza? Vamos continuar. 10.000 talentos equivale a 60 milhões de denários. Ó, a dívida dele. 10.000 talentos equivale a 60 milhões de denários. Para um trabalhador comum conquistar 10.000 talentos, ele precisava trabalhar ininterruptamente, sem parar, sem folga, 165.000 anos. Só para você compreender a dívida deste homenzinho aqui. 10.000 talentos. É isso que ele está devendo para o rei. 165.000 anos de trabalho. E o que é interessante é que ele diz na parábola que tem condições de pagar. Você conhece alguém que viveu 165.000 anos para pagar essa dívida? Não tem como. É óbvio que na parábola Jesus está se utilizando de uma hipérbole para dizer para todo ser humano que a dívida que ele tem para com Deus é impagável. Não tem como nenhum ser humano pagar. Agora Jesus faz um paralelo com a dívida do ser humano para com outro ser humano, que é o caso desse servo e conservo aqui. Entenda bem, esse servo aqui não iria nunca conseguir pagar a sua dívida. 165.000 anos de trabalho, 10.000 talentos, não iria nunca. Ele então começa a implorar, começa a pedir: por favor me perdoa, por favor me perdoa, por favor me perdoa. Esse rei então se compadece da situação desse homem e perdoa a sua dívida. Olha que coisa interessante, perdoa a sua dívida, os seus 10.000 talentos de dívida, seus 165.000 anos que ele iria dar de trabalho para esse rei. Não ia conseguir, óbvio. Ele perdoa. O texto vai dizer, olha só, no versículo de número 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, lembrando, servo do servo, que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários. Entenda, o que esse conservo aqui devia para esse servo era 100 dias trabalhados. O que esse servo devia para o rei era 165.000 anos de trabalho. 165.000 anos de trabalho. Ele saindo, encontra o conservo que lhe deve 100 dias de trabalho, 100 denários, 100 dinheiros. E olha o que ele faz. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se, ele se prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo. Olha só, a mesma palavra que ele se utilizou para com o rei, o servo também se utilizou da mesma palavra. Seja generoso para comigo, que eu vou te pagar e tal, aquela conversa toda. E o conservo aqui está dizendo: seja generoso para comigo, que eu vou te pagar. O texto vai dizer que ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. 35, para encerrar, olha só. Assim
vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Moral da história, o que Jesus quer que nós entendamos com essa história aqui? Primeiro, a minha dívida e a sua para com Deus é impagável, beleza? Não tem como a minha dívida e a sua para com Deus ser paga. Não tem como nem eu e nem você pagar. Por isso que Jesus assumiu o nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. Jesus na cruz está dizendo: eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo, minha filha. A dívida que você acumulou diante do Pai Celestial, você não consegue pagar. Mas não se preocupe, Ele ia descontar em você. Eu tomei o seu lugar na cruz do Calvário. Por isso hoje Ele te perdoou. Ele teve misericórdia de você. Ele teve compaixão de você. Primeiro ponto aqui da parábola que Jesus está dizendo é: a sua dívida para com Deus era impagável, você não ia conseguir pagar, mas eu tomei o seu lugar, eu paguei a sua dívida, eu te perdoei. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui da parábola é que Jesus, ele está contando aqui essa parábola, e a intenção dele é que do mesmo jeito que o Pai perdoou a nossa dívida para com Ele, que era impagável, Ele quer que nós perdoemos dívidas menores. Qual é essa dívida menor, irmão Cleberson? A do nosso próximo para conosco. Porque é isso que o texto diz. O conservo também devia ao servo, também devia alguma coisa ao servo. Quanto? 100 dinheiros. O que é 100 denários comparado a 10.000 talentos? Para raciocinar. O que é 100 denários comparado a 10.000 talentos? Não tem comparação. 100 denários você paga com 100 dias de trabalho. 10.000 talentos você teria que viver 165.000 anos. Não tem como pagar. Então, moral da história, Jesus aqui quer que exerçamos para com o nosso próximo aquilo que recebemos de Deus. O que nós recebemos? O perdão. Às vezes a gente observa por aí alguns crentes que parece que está assistindo muito Dragon Ball Z e pegou a expressão: eu jamais vou te perdoar. Não perdoa o seu semelhante. Querido, eu não quero aqui que você pense que eu acho que você é um robô. Não, eu sei que às vezes a falha cometida por um próximo nosso pode doer. Traição dói, pecado cometido contra nós dói, irmão. Dói demais, eu sei disso. Só que uma das coisas que Jesus quer que nós avaliemos aqui é que a nossa dívida para com Deus era maior do que essa traição, era maior do que esse pecado cometido contra você. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando lhe faltar força para perdoar alguém, é só você olhar para a sua dívida para com Deus, e nesse exato momento você já recebe força para perdoar alguém. É só você olhar para quanto você devia. Se você olhar para quanto você devia, a dívida é impagável, e para onde você vai se você não perdoar? Porque essa é uma questão a ser discutida, viu? Um cristão que não perdoa, além de não ser cristão, conforme a Bíblia, não tem salvação. Grave muito bem isso. Um cristão que não perdoa, além de não ser cristão, diante da palavra de Deus, não tem salvação, porque a melhor maneira de sermos perdoados por Deus é perdoando alguém. É isso que Jesus diz no Pai Nosso. A única forma do Pai liberar perdão para a nossa vida é também nós também perdoando os nossos semelhantes. Essa é a única forma. Então, os dois pontos aqui da mensagem do nosso dia de hoje: primeiro, a sua dívida era
impagável. Segundo, o seu próximo sempre vai errar com você. Às vezes uma traição, um pecado que às vezes lhe feriu muito. Volto a dizer, eu sei que nossa alma não é um robô, eu sei que o nosso pensamento não é um robô, mas quando lhe faltar força para perdoar alguém, reflete na sua dívida para com Deus e vê que essa dívida que você devia para com Deus era impagável. E mesmo assim, Ele te perdoou tanto que enviou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz do Calvário e perdoar os seus pecados. Então, quando lhe faltar força para perdoar, olha para a cruz. Eita glória! Quando lhe faltar força para perdoar alguém, olha para a cruz. Porque se você não perdoar um semelhante que tem uma dívida muito menor que a sua, se você não perdoar, além de não ser cristão, você não receberá a salvação no final dos tempos. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Que você reflita nela. E que você não se utilize da frase do Dragon Ball Z: eu jamais vou te perdoar. Porque às vezes a gente ouve isso aí de alguns crentes, dizendo que não vai perdoar outro irmão, dizendo que não vai ter misericórdia nenhuma de outro irmão. Às vezes a gente ouve isso aí. Só que, volto a dizer, se você não perdoar, além de não ser cristão, não tem salvação. E volto a dizer também, eu sei que sua alma não é um robô, eu sei que o seu pensamento não é um robô. Quando lhe faltar força para perdoar um próximo, quando lhe faltar, olha para a cruz. Lá você vai ver alguém que pagou a sua dívida no seu lugar. E hoje você só é perdoado por causa dele. O nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. É lá na cruz que você recebe força para perdoar os seus semelhantes. Amém? Bora pra cima, seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. E Deus abençoe. Deus lhe bendiga. Deus lhe bendiga.